Boa noite, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. De antemão, peço já desculpa para os irmãos se caso eu cometer alguma gafe. É a primeira vez que eu estou aqui na frente trazendo a palavra do Senhor para os irmãos. Espero que o Senhor traga uma palavra que vá de encontro do coração dos irmãos que estejam precisando, necessitando de ouvir, como sempre a gente está, mais de Deus. O tema que eu escolhi para essa noite é os planos de Deus para nós. Eu queria pedir para os irmãos que abrissem suas Bíblias em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11. Vamos nos colocar de pé para estar lendo a palavra do Senhor. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos os versículos ímpares. Amém? Repete, amor. Efésios 1, o quê? Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11. Leiamos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, desdobrando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vamos repetir o versículo 9 todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então, o professor lá da minha classe, dos jovens da EBD, quando me instruiu a estar aqui na frente trazendo a palavra para os irmãos, disse que eu deveria falar, na verdade ele estava explicando para a gente como que a gente deveria montar uma mensagem. Sair tudo errado aqui, a culpa é dele. Como que ele falou pra gente lá que a gente deveria, quando a gente tivesse que escolher um tema, deveríamos ter que falar de algo que tivéssemos conhecimento. Então eu resolvi falar das maravilhas que Deus, dos planos que Deus tem feito na minha vida. Amém. E se ele tem feito na minha, ele pode fazer na sua também. Glória a Deus. E aí eu afirmo para os irmãos, Deus tem planos para a sua vida. Amém. Deus tem guardado o melhor para nós. Eu sempre pude contemplar o cuidado de Deus comigo. Só que teve um momento da minha vida que eu, assim, verdadeiramente, porque quando a gente entra na igreja, tem gente que vem para a igreja para encontrar os colegas, para fazer amizade, para fazer N coisas, menos para adorar a Deus. Está na igreja e tá dentro da igreja, mas está com o pensamento lá longe. Então, quando eu vim para a igreja, né, que eu era adolescente, no início tudo é bagunça, mas o importante é estar na casa do Senhor. Mas aí, a partir do momento que eu convidei o Senhor para estar tomando a minha vida nas mãos dele, eu pude
infinitamente mais contemplar os planos que Deus tinha para mim se cumprindo, porque Deus é bom demais. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então eu escolhi 3 pontos para estar falando com os irmãos nessa noite. Esse negocinho aqui não está me ajudando, mas tudo bem. Primeiro ponto, nós devemos entregar os nossos desejos e nossas vontades nas mãos do Senhor, porque Ele tem guardado o melhor para nós. Coloque Deus à frente de tudo aquilo que você deseja fazer. A vontade de Deus é perfeita. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos ler todos juntos? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Todos acharam? Amém? Amém. Leiamos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe que suas vontades carnais fale mais alto do que a vontade de Deus. Coloque Deus à frente de tudo aquilo que você for fazer. Devemos ter sabedoria e estar atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Às vezes o Senhor está nos dando direções para nós estarmos fazendo aquilo que é o desejo do coração dele, que é sempre o melhor. Mas nós não estamos atentos e aí a gente deixa passar. Vou contar um testemunho de um período da minha vida. Certo momento da minha vida eu trabalhava numa loja e trabalhei alguns anos nessa loja, só que eu precisei sair de lá porque eu não tinha ninguém para cuidar do pequeno grande Mateus. E aí saí de lá, fui para ficar em casa e assim, o meu marido trabalhando, só ele para sustentar a casa, mas falei, Senhor, não tem ninguém para ficar com o meu pequeno, então eu vou ficar em casa. E o Senhor toma providência aí. Falei assim para Deus, né? Aí eu tinha aprendido a fazer certo trabalho lá naquela loja e Deus me mostrou que eu poderia fazer isso dentro da minha casa. Que é, para quem conhece, eu trabalho no buquê de noiva. Quem precisar, mentira, também. Eu comecei a fazer isso dentro da minha casa. E hoje eu tenho a minha empresa, tenho o meu nome no mercado. Então, eu consegui escutar a voz do Senhor para aquilo que Ele tinha guardado para mim. Eu saí lá daquela loja achando que eu ia ficar dentro de casa, me limitando a certos luxos, só dependendo do Mike trabalhando e sem trabalhar, né? Sem poder ajudar ele. E aí o Senhor me colocou à frente desse trabalho para estar fazendo ali uma renda para ajudar o meu esposo na minha casa. E assim, é coisa que vem lá, né, do coração de Deus, que se talvez eu não estivesse atenta para aquilo que Deus estava me mostrando, hoje eu não estaria com o nome da minha empresa, não teria minha empresa, não estaria ajudando meu esposo, e assim, dentro da minha casa, cuidando do meu filho, cuidando da minha casa, com tempo para estar trabalhando para o Senhor, que para mim é o mais importante. Eu consigo me programar para estar nos trabalhos da igreja, eu tenho tempo com meu esposo, tenho tempo com meu marido. Mas por quê? Porque eu tive o discernimento e estava atenta com aquilo que o Senhor quis que eu fizesse. Então é plano de Deus para a minha vida. E Deus tem plano para cada um de nós. Mas nós temos que estar atentos para aquilo que o Senhor tem guardado para nós. O Senhor verdadeiramente tem o melhor para nós. Eu creio nisso. E aí,
se Ele pode fazer por mim, Ele pode fazer por você também. E entre N coisas, Deus tem feito maravilhas na nossa vida, na minha casa, na minha família, com meu esposo, com meu filho. Materialmente eu não tenho nada, eu tenho que comprar uma cobertura na Barra da Tijuca ainda. Eu não tenho, mentira, tô brincando. Não tenho bens materiais grandes, eu não tenho carro, não tenho nada. Mas as mínimas coisas que o Senhor me dá, eu vejo que veio do coração dele, e é coisas mínimas que ele me dá e que eu consigo perceber que ele tem feito por mim e pela minha casa, e que ele tem feito o melhor que ele tem para mim, aquilo que eu mereço. Então, se ele tem para mim, ele tem para você também. Amém? Amém. O ponto 2 dessa mensagem vou ler um pequeno texto aqui. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos servos e o seu povo por meio de nossa união com Cristo. Deus tem escolhido cada um de nós, cada um com o seu talento. Hoje eu trabalho juntamente, ajudando a Verônica e o Mac, junto com meu esposo, no Casados para Sempre. Eu nunca imaginei que eu ia estar à frente de um trabalho desse tão bonito, mas foi por quê? Porque o Senhor me colocou lá, Ele já tinha isso no coração dele, eu consegui enxergar isso e me dispus a fazer a vontade do Senhor. A partir do momento que a gente escolhe estar fazendo a vontade de Deus, Ele faz muito mais por nós. Então devemos estar militantes, trabalhando na obra do Senhor. Nós, por mais assim, a gente, nos dias de hoje, as pessoas falam, porque eu não tenho tempo. Eu escutei uma vez, em algum lugar que agora eu não lembro, uma coisa que aquilo entrou no meu coração e ficou. A gente, não existe essa coisa de não ter tempo. Quem faz o nosso tempo somos nós. Então, se eu falar que eu não tenho tempo para a casa do Senhor, eu não tenho tempo para a casa do Senhor porque eu não quero. Porque, igual eu vi o Flávio falando uma vez, que ele não tem tempo para estudar durante o dia, porque não tem, ele trabalha, não sei que, sabe que horas que o Flávio acorda para estudar? 4 horas da manhã. Então, ele faz o tempo dele. Então, nós temos que fazer o tempo para a gente estar trabalhando na casa do Senhor e estar fazendo a vontade de Deus. A partir do momento que a gente escolhe estar fazendo a vontade de Deus, nós vamos ser abençoados infinitamente mais por Deus. Tenha o temor do Senhor. Encha o seu coração do temor do Senhor. Guarda a palavra do Senhor em seu coração para que você não possa pecar contra Ele. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler todos juntos? Todos acharam? Amém? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então nós devemos ter o temor do Senhor. Tudo aquilo que nós nos prontivermos a fazer, devemos estar colocando nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que a gente fizer, temos que ter no nosso coração se aquilo é da vontade de Deus, se aquilo vai agradar a Deus, se o Senhor vai se alegrar com aquilo. Eu sempre ouço o pastor André falar que tudo que nós fizermos, devemos fazer para a glória, para a honra e glória do Senhor. Tudo que eu tenho feito na minha vida hoje, eu coloco Deus na frente. E tudo que eu faço, absolutamente tudo, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí eu pergunto para você, você tem feito isso? Fica a pergunta para os irmãos.
Esses foram os 3 pontos que eu guardei, que eu trouxe para passar para os irmãos. E com tudo isso que eu disse essa noite, nos leva a entender que nada pode frustrar os planos de Deus para nós. A vontade de Deus é perfeita. O Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Basta você crer. Eu vou chamar os meninos para estar vindo aqui à frente, que eles prepararam um louvor para nós, a pedido de mim, que eu dei um pouquinho de trabalho para eles. Vou pedir para a igreja estar orando, estar em espírito de oração, para as pessoas que estão aqui nessa noite, que não têm o entendimento que nós devemos entregar nossa vida nas mãos do Senhor e deixar o Senhor fazer a vontade dEle e vivermos os planos que Deus tem preparado para nós, possam ter esse entendimento. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá. Enquanto não houver terminado, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei antes de verei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo teu Espírito queimando os corações.
das luzes que não mudam, continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei antes viverei todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. E aí eu vou deixar duas perguntas para os irmãos. Você tem deixado a vontade de Deus se cumprir na sua vida? Ou você tem tomado a frente dos planos que Deus tem preparado para você? Às vezes nós temos um desejo no nosso coração de ter alguma coisa ou chegar em algum lugar, mas não entregamos nas mãos do Senhor. Então tudo aquilo que você almejar, entregue nas mãos de Deus. Porque se for da vontade dele, irá se cumprir. Queria chamar o pastor André. Para ele estar orando pelas pessoas que se encontram aqui nessa noite, que nós possamos estar sempre com o desejo no coração de estar fazendo a vontade de Deus, que nós possamos deixar o Senhor cumprir os planos dele nas nossas vidas. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bem, irmãos, nós vamos orar, mas antes de orar pelos irmãos, por aqueles que estão presentes aqui, eu quero pedir que os irmãos estejam buscando a Deus para aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Deus tem nos proporcionado algumas coisas e a gente precisa colocar nas mãos deles, agradecer a Ele, orar e além de trabalhar, por isso. A gente está aí com o projeto do Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos que pretendemos inaugurar no mês de agosto. Nós já vamos marcar a data, no próximo domingo provavelmente nós vamos dar uma data aqui para a inauguração do Centro de Reabilitação. Nós temos o projeto do sopão, sopão que a gente tem distribuído aí nas quartas-feiras na rua, na Brigadeiro, ali no Lixão, no Presunique, A gente tem abençoado algumas pessoas com o sopão. A gente gostaria de fazer muito mais, mas a gente não tem condição de fazer, mas estamos orando para que Deus nos dê condição de fazer mais, e eu creio que o Centro de Reabilitação sendo inaugurado, a gente vai ter como fazer mais pelas pessoas que querem sair da rua, que querem viver uma nova vida diferente daquelas que estão vivendo, sem drogas, sem álcool, sem o vício, sem a prostituição, sem o homossexualismo, sem o adultério, sem tudo aquilo que o mundo proporciona. O nosso desejo é esse, é abençoar para que as pessoas vivam segundo o princípio cristão, segundo aquilo que a palavra de Deus diz, segundo aquilo que cremos. Então nós queremos inaugurar o Centro de Reabilitação no mês de agosto e vamos ampliar o trabalho do sopão. Precisamos de ajuda, irmãos, precisamos de irmãos que estejam junto conosco, ajudando na distribuição do sopão, contribuindo, porque não tem como fazer um sopão toda semana sem contribuição.
Então nós precisamos que os irmãos contribuam, né, para poder a gente avançar nesses projetos. Além desse projeto, tem o programa da rádio. A gente está com um programa na Rádio El Shaddai 93 FM, às 2h30 da manhã, na madrugada de sexta para o sábado. E eu tenho colocado para Deus o seguinte: Senhor, se esse programa é da Tua vontade, o Senhor vai nos ajudar levantando recursos, porque chegou às nossas mãos. E se chegou às nossas mãos, nós acreditamos que é de Deus. Então, se é de Deus continuar, Deus vai nos ajudar para poder a gente continuar com o programa. E o objetivo do programa é auxiliar as famílias, pessoas que têm vivido o problema da dependência química, né? A gente tem, no primeiro programa, que foi agora sexta-feira, nós recebemos 5 ligações de famílias, de pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo oração. Recebi a ligação de um pastor da igreja do Nazareno, onde o seu irmão de sangue, está na dependência química, e ele não sabia o que fazer, pedindo ajuda. Pastor, me ajuda, o que vocês podem fazer por mim? Então eu entendo que Deus está movendo para essa direção, né? Deus está nos movendo para essa direção, mas eu preciso da ajuda dos irmãos, em oração e contribuição. Oração e contribuição. Nós vamos tentar conseguir alguns patrocinadores para o programa de rádio, vamos tentar conseguir patrocinadores para a casa de recuperação, vamos tentar conseguir patrocinadores para o Sopão. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Raimundo ali do Sacolão. Eu conversei com ele, ele falou que toda semana ele vai nos dar legumes e verduras para poder a gente fazer o Sopão. Se é Deus movendo as pessoas para nos ajudar. Um empresário lá do Pilar disse: pastor, eu vou dar parte da alimentação da casa de recuperação. O pastor Zulimar já trouxe algumas doações para a gente. Um outro empresário já me ligou dizendo que comprou uma cama beliche para doar para a gente. Então Deus está movendo os corações para que essa obra aconteça. E humanamente falando, nós não temos condição nenhuma de fazê-la, né? Se nós formos fazer contabilizar, a gente não tem condição nenhuma financeira de fazer. Mas se Deus está dando nas nossas mãos, é porque viu alguma coisa em nós. E esse alguma coisa em nós, eu acho que é a capacidade de poder fazer, de poder realizar. Então eu quero contar com os irmãos, contar com os jovens, porque a gente precisa dos jovens. Sem os jovens não tem como a gente fazer. Eu sei que muitos dos nossos jovens estão estudando, fazendo faculdade e buscando algo melhor, e a gente louva a Deus por isso, porque isso é resposta às nossas orações, orando pelos jovens, e desejando que eles realmente estudassem. Então nós vemos Deus operando na vida dos nossos jovens, mas eu quero que os jovens não parem nisso e utilizem aquilo que Deus tem dado a vocês para a glória de Deus. Aquilo que Deus tem dado a vocês, as bênçãos que Deus tem derramado na vida de vocês, aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, que vocês retribuam a Deus trabalhando na obra do Senhor, agora trabalhando com dedicação, trabalhando com compromisso, participando da obra do Senhor, separando tempo para orar, separando tempo para colocar nas mãos de Deus, porque, irmãos, nós precisamos colocar tudo isso nas mãos do Senhor, tudo isso nas mãos do Senhor. Então vamos orar. A Bíblia, eu estava lendo ali antes de vir para cá, que eu já queria ler esse texto, que é Mateus capítulo 18, verso 19, diz assim: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Então é o que a Bíblia diz. Olha que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedido pelo meu Pai que está no céu. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Jesus está aqui no nosso meio. Jesus está aqui conosco. E se nós concordarmos com tudo isso que eu falei aqui, se nós concordarmos juntos e orarmos e trabalharmos juntos,
Deus irá conceder o desejo do nosso coração. Precisamos de recursos, irmãos. Então precisamos que os irmãos orem por recursos, para Deus enviar recursos. Enviar recursos para nós. Somos uma igreja pobre, em termos até financeiro, mas não somos pobres em termos espirituais, porque grandes milagres Deus tem feito através da gente. Grandes milagres Deus tem feito através da nossa vida. Grandes milagres Deus tem feito na família dos irmãos, na minha família, na nossa família. E isso nós podemos louvar ao Senhor. Eu disse um outro dia, alguém pode dizer assim, né, quando Jesus chegou, quando Jesus começou o ministério dele e começaram a dar testemunho acerca de Jesus, um dos apóstolos que não conhecia ainda Jesus disse que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, por quê? Porque Nazaré é uma cidade pequenininha. Nazaré era uma cidade pobre, uma cidade humilde, uma cidade de pessoas que não tinham condições financeiras nenhuma. E alguém pode dizer assim, pode vir alguma coisa boa de Vila Operária, pode vir alguma coisa boa dessa igreja, né? E a gente está vendo que pode, né? Que mesmo sendo pequenos, mesmo sendo humildes, Deus tem nos usado poderosamente para fazer grandes coisas, né? A gente não tem condição de estar no rádio, né? Ainda mais numa rádio como a Rádio El Shaddai, a gente não tem como estar ali no rádio, a gente não tem recurso para isso, mas Deus tem permitido a gente estar ali, né? E Deus, a gente não tem condição de manter um centro de reabilitação. Eu conheço igrejas grandes que não tem, né? Mas Deus está dando a gente condição de ter, né? Então são coisas que Deus está fazendo, né? Muitas igrejas não têm recurso, ou até tem recurso, mas não conseguem unir um grupo para poder sair na rua e distribuir um sopão, um alimento, ajudar alguém. Não conseguem fazer. Tem medo, tem gente que tem medo, né? Tem medo de sair na rua, tem medo de se aproximar daqueles que estão morando na rua. E a gente tem feito, Deus tem nos usado para fazer isso, né? E a gente vai lá sem medo, por quê? Porque o Senhor está conosco, e a gente está ali para quê? Para abençoar, amando aquelas pessoas. Então, irmãos, Deus tem feito coisas extraordinárias. E você precisa concordar comigo. Você precisa concordar comigo. Porque se você concordar comigo, você vai ver que Deus vai fazer coisas tremendas e extraordinárias através da nossa vida. Vamos ficar de pé? Eu quero interceder por você nesta hora. Nós queremos concordar nessa hora. Concordar em oração. Nós vamos orar pelo Isaac. O Isaac é um jovem que está envolvido com drogas. E nós vamos orar pelo Isaac, para que haja libertação na vida do Isaac. Nós vamos orar pelo Marcos, né? Que é aquele que a gente tem colocado a nossa esperança aí de nos ajudar na casa de recuperação. Nós vamos estar orando pela Adriana. Vamos estar orando por essa pessoa. É uma jovem, quem é? Adriana da Costa Rocha, é isso? Tá, nós vamos estar orando pela Adriana. Nós vamos estar orando por todos aqueles que carecem das nossas orações. Se você deseja que nós estejamos orando por você, vem aqui à frente. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero interceder a Deus por você. E eu quero convidar os irmãos a concordarem comigo em oração. Porque se nós concordarmos em oração, Deus irá fazer grandes coisas na nossa vida e na sua vida. Nós vamos interceder pela Ana Carla.